O ACM Neto se declarou pardo, né? E ele está sofrendo muito desgaste na candidatura dele na Bahia por isso, né? A Bahia, que tem a sua população majoritariamente preta, né? E ele, lá numa entrevista na TV Globo lá da Bahia, ele falou lá que ele era pardo. E deu uma declaração forte lá, uma declaração polêmica. Não sei se a gente tem aqui a declaração, as aspas dele certinhas, assim, mas ele diz que ele se autodeclarava pardo, mas que preto não, de que preto ele não seria. E alguns estão entendendo isso, que é justamente ali um tiro no pé de ACM Neto na Bahia. Como é que você viu essa situação aqui de ACM Neto se autodeclarar pardo? Alguns falam que ele fez bronzeamento artificial para participar. Isso não é confirmado por ele, mas a diferença entre ele e o segundo candidato tem sido reduzida nos últimos tempos. Bem, primeiro, é claro que no Brasil a gente tem que levar em consideração que o que vale é a autodeclaração. Porém, mesmo com a autodeclaração do indivíduo, isso pode ser questionado. Até na questão de cotas nas universidades, você tem comissões, né, que são a antiga reivindicação do movimento negro, comissões para verificar se determinada pessoa que se declara pardo ou preto realmente são, né, ou não. Né, por conta exatamente das cotas. Né? Lembrando que quando a gente fala de negros no Brasil, a gente está falando de pardos e de pretos, com uma diferença de cor de pele, de alguns traços étnicos, né? Mas pardo e preto acaba sendo, entrando nesse grupo negros. Né? E o ex-prefeito de Salvador, ele, ao que tudo indica, né, é uma novidade, né? Ele se declarar como negro, né? Se declarar como pardo, né? É uma questão um tanto quanto pitoresca, né, para não dizer um pouco irresponsável, até porque não basta se ele se declarasse assim, então por que durante toda a sua vida política ele não colocou isso como um dos pontos principais? Por que ele não puxou isso? Por que ele não puxou, ele se declarou antes, né? Por que ele se declara isso exatamente numa campanha eleitoral de um estado que tem uma quantidade muito grande de negros? Salvador é a capital mais negra do Brasil, né? E há uma quantidade muito grande de eleitores negros, parece que ele se coloca isso para conseguir voto pura e simplesmente, quando na verdade ele pode, na verdade, sendo branco, porque ele é branco, vamos ser sinceros, ele pode, sendo branco, apoiar a causa do movimento negro, apoiar a causa negra, apoiar cotas, apoiar uma série de coisas. Ele não precisa se autodeclarar de tal cor para poder conseguir voto, para poder garantir voto ou galgar voto nesse sentido. É. Né? E é triste, na verdade, porque a gente tem uma discussão, o movimento negro discute que é tão importante as pessoas se declararem pardas, se declararem negras, né, por conta exatamente da reafirmação da sua identidade, e esse tipo de coisa acaba prejudicando, a meu ver, esse processo de ajudar, inclusive, a população negra buscar sua autoidentificação. Ele entrou numa polêmica que ele realmente não precisava, né, Sakamoto? Ele tá Primeiro liderando lugar com das folga. pesquisas, né? Apesar disso, ele está liderando com folga, com vitória no primeiro turno das eleições lá na Bahia. Ele tem aí todo o recall dele como prefeito de Salvador, né, que foi reeleito com uma votação histórica e tudo mais. Na última pesquisa da Datafolha divulgada recentemente, ele estava com 48% das intenções de voto, Jerônimo 31% das intenções de voto. Em agosto, ele tinha 54% das intenções de voto e Jerônimo 16% das intenções de voto. Alguns falam, isso pode ter alguma influência. Outros analistas de pesquisa já diziam que essa diferença entre os dois ia realmente cair pela força de Lula na Bahia, né, Sakamoto? Eu acho que colocar na conta dessa história da declaração dele de pardo, essa redução, talvez seja um pouco exagerado, não sei. Não a redução. A redução ela se dá única e exclusivamente porque Salvador é uma fortaleza petista, uma fortaleza lulista, especificamente falando, né? Bolsonaro tem uma rejeição gigante em Salvador, né? Lula
ele tem uma aprovação muito grande em Salvador, então era claro que o Jerônimo, que começa muito pouco, começa com 2, 3 pontos lá atrás, ele ia disparar na hora que ele colasse na imagem do Lula, e que Lula é Jerônimo, Jerônimo é Lula, né? Então, isso que acontece. Inclusive, eu conversei com pessoas da campanha petista em Salvador que acreditam que dá tempo de forçar um segundo turno, e forçando um segundo turno, né, eles acham que consegue haver uma virada, né, de Jerônimo para ACM Neto. Aí é uma outra questão, até porque a ACM Neto tem fugido de polêmica com o PT e com o Lula exatamente por conta dessa situação. Agora, se por um lado, é claro que o crescimento de Jerônimo se dá pela identificação do público petista lulista com o padrinho dele, né? Por outro, esse tipo de declaração não contribui em nada para o ACM Neto, que está buscando exatamente uma situação mais de neutralidade, né? E quando ele dá essa declaração, ele acaba virando vidraça, e é claro que acaba atrapalhando a imagem dele junto a um público mais pobre, um público que na Bahia a pobreza também tem cor, né? Como em outros lugares do Brasil, que vota em Lula ou está em dúvida se vota, quer dizer, vota em Lula e poderia votar nele também, mas pode acabar votando em Jerônimo por conta de derrapadas como essa.